Durante alguns anos, o Rio de Janeiro acreditou que finalmente tinha encontrado uma solução para o domínio armado dentro das comunidades. Blindados subiam os morros, bandeiras do Estado eram erguidas em regiões antes controladas por facções, e pela primeira vez em décadas muitos moradores começaram a viver uma sensação rara. O projeto das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, surgiu como símbolo de uma nova fase da segurança pública carioca. Mas o que parecia o início da pacificação acabou se transformando em um dos maiores fracassos da história recente do Rio de Janeiro. Um ataque de criminosos à sede da UPP do Parque Proletário no Complexo da Penha deixou uma policial militar morta neste domingo. Já deixa o like no vídeo porque esse episódio exigiu uma reconstrução pesada de operações policiais, mudanças territoriais e acontecimentos que transformaram completamente o mapa criminal da cidade. E se inscreve no Geoconflito RJ porque aqui a gente mostra como a geografia e os conflitos moldaram o Rio ao longo dos anos. Para entender a queda das UPPs, é preciso voltar para 2008. Naquele período, o Rio enfrentava uma crise enorme de segurança pública. Facções dominavam dezenas de comunidades, operações policiais eram praticamente diárias e algumas regiões funcionavam como territórios completamente separados do restante da cidade. Foi nesse cenário que nasceu a primeira UPP, instalada no Morro Santa Marta, em Botafogo. A ideia era simples. Ao invés de entrar na favela apenas durante operações, a polícia passaria a ocupar permanentemente esses territórios. E no começo o impacto realmente chamou atenção. As imagens rodavam o Brasil inteiro. Traficantes abandonando posições armadas, barricadas sendo removidas e moradores voltando a circular em áreas que antes viviam em guerra constante. O governo passou a expandir rapidamente o projeto. Vieram UPPs no Complexo do Alemão, Penha, Rocinha, Cidade de Deus, Manguinhos, Lins, Mangueira e várias outras comunidades consideradas estratégicas. Só que enquanto o Estado comemorava a ocupação dos morros, as facções começavam silenciosamente a mudar de estratégia, porque as UPPs ocupavam território, mas não destruíam completamente a estrutura do crime organizado. Muitos criminosos simplesmente deixaram as áreas ocupadas e migraram para outras regiões da cidade, principalmente para a Zona Oeste. E foi exatamente nesse período que lugares como Praça Seca, Gardenia Azul, Muzema e partes de Jacarepaguá começaram a entrar em guerras ainda mais violentas. O crime estava se reorganizando longe dos holofotes. Enquanto a polícia concentrava forças nas comunidades ocupadas, facções passaram a expandir influência em áreas periféricas e menos monitoradas. A lógica da guerra urbana começou a mudar. O Comando Vermelho, por exemplo, passou a utilizar cada vez mais rotas pela mata, corredores entre comunidades e estratégias de expansão territorial silenciosa. Enquanto isso, as próprias UPPs começavam a enfrentar problemas internos sérios. Faltava investimento, faltava efetivo, faltava estrutura e principalmente começava a faltar apoio político. O projeto que antes era tratado como prioridade começou lentamente a ser abandonado. Muitas unidades ficaram isoladas dentro das comunidades, cercadas por regiões onde o tráfico ainda mantinha influência forte. Policiais passaram a trabalhar sob pressão constante e os confrontos começaram a voltar gradualmente. Primeiro surgiram homens armados circulando novamente em áreas pacificadas. Depois barricadas reapareceram. Em seguida vieram ataques contra policiais, confrontos mais intensos e a retomada gradual do controle territorial pelas facções. E isso aconteceu em várias regiões ao mesmo tempo. No Complexo do Alemão, os confrontos voltaram a crescer poucos anos após a ocupação. O mesmo aconteceu na Penha, na Rocinha e no Lins. O Estado ainda estava presente fisicamente em muitas dessas comunidades, mas o controle territorial já não era mais o mesmo. As facções tinham entendido as limitações do projeto e começaram a se adaptar. Enquanto isso, o crime organizado fazia exatamente o contrário do Estado, se fortalecia. As facções reorganizaram rotas, criaram novas alianças, reforçaram armamentos e expandiram domínio em áreas estratégicas do Rio. Morros, becos, mata fechada e corredores urbanos passaram a funcionar como peças fundamentais dessa nova fase da guerra. Só que a queda das UPPs não aconteceu de forma repentina. Ela foi lenta e silenciosa. E quem morava dentro das comunidades começou a perceber isso antes de todo mundo. Primeiro os traficantes reapareciam sem esconder o rosto. Depois homens armados voltavam a circular em horários específicos. Em seguida as barricadas surgiam novamente. E quando o Estado percebia, muitas dessas áreas já estavam praticamente retomadas. A crise econômica do Rio de Janeiro acelerou ainda mais esse colapso. Com menos dinheiro, menos efetivo e menos investimento,
várias UPPs passaram a funcionar apenas como pequenas bases isoladas cercadas por territórios novamente dominados por facções. Enquanto o projeto enfraquecia, o mapa criminal do Rio voltava a mudar rapidamente. O Comando Vermelho cresceu na Zona Oeste, o TCP avançou em partes da Zona Norte e a milícia expandiu influência em regiões periféricas da cidade. A promessa de pacificação começava oficialmente a desmoronar. Hoje muita gente enxerga as UPPs de duas formas diferentes. Por um lado, o projeto realmente reduziu confrontos e trouxe uma sensação temporária de segurança para algumas comunidades. Mas ao mesmo tempo, nunca conseguiu desmontar completamente as estruturas financeiras, territoriais e estratégicas das facções. E quando o Estado perdeu força, essas organizações já estavam preparadas para retomar espaço. A queda das UPPs não foi apenas o fracasso de um projeto de segurança pública. Foi o começo de uma nova fase da guerra urbana no Rio de Janeiro. Uma fase marcada por expansão territorial silenciosa, fortalecimento das facções e disputas ainda maiores pelo controle das comunidades. Porque no Rio, ocupar um território durante alguns anos nunca significou controlar definitivamente a cidade. E olhando para tudo isso hoje, fica claro que a queda das UPPs mudou completamente o rumo da segurança pública no Rio de Janeiro. O que começou como um projeto de ocupação e esperança acabou abrindo espaço para uma nova reorganização das facções, novas guerras territoriais e uma transformação profunda no mapa das comunidades cariocas. Muitas regiões que viveram anos de relativa tranquilidade voltaram ao cenário de confrontos constantes, mostrando que o problema nunca esteve apenas na ocupação dos territórios, mas na dificuldade de manter presença, investimento e controle real ao longo do tempo. E talvez esse tenha sido o maior erro daquela estratégia. Acreditar que apenas ocupar comunidades seria suficiente para mudar décadas de domínio armado no Rio de Janeiro. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like porque isso ajuda muito o Geoconflito RJ a continuar trazendo vídeos com pesquisa pesada, mapas e reconstruções detalhadas como essa. E se inscreve no canal porque ainda existem muitas histórias, guerras territoriais e transformações do Rio que pouca gente conhece de verdade. Aqui no Geoconflito RJ, a gente mostra o que existe por trás do mapa.